Como vocês estão, meus seres humanos? Hoje é o dia que eu respondo as perguntinhas. Passei olhando aqui no meu YouTube e vi a pergunta da Jerusa. Doutor, será necessário fazer cirurgia quando não se sente nada? Tem como tomar um remédio para tirar a lama? Claro que tem, minha amiga, mas fica aí que eu vou te explicar como é que funciona, que não é só tomar um remédio para tirar a lama, tá? Fica aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. A pergunta da nossa amiga ela é muito pertinente, porque o que a gente mais vê são generalizações de indicação cirúrgica, ou seja, se tem pedra na vesícula, tem que operar. Aqui a nossa amiga não deixou claro se ela tem pedra ou se ela tem lama, mas a lama ainda é mais diferente. Quando a gente tem pedra na vesícula, o primeiro ponto que a gente tem que entender é: não existe remédio para tirar a pedra da vesícula e nem é interessante que ela saia de dentro da vesícula. A vesícula, diferente de uma pedra no rim, a gente não quer que a pedra saia de dentro da vesícula. E não é porque eu sou malvado, não. É porque se a pedra sair de dentro da vesícula, para ela chegar no intestino, ela tem que passar no pâncreas. E aí é que está o problema. Então, eu não quero que isso aconteça porque ela pode ter uma pancreatite. E aí sim, a pancreatite ela é um problema sério. Diferente da pedra do rim, que se o paciente conseguir colocar ela para fora, maravilha, porque aí evita a cirurgia dele. Então, quando eu sei que eu não quero que se retire a pedra de dentro da vesícula, primeiro ponto, não existe remédio para a pedra na vesícula, salvo em situações muito específicas, onde a gente pode utilizar o ácido ursodesoxicólico, chamado de ursocal, para dissolver essa pedra, mas são em casos específicos, de acordo com a idade, tamanho da pedra, com a flutuabilidade da pedra, para saber se ela é feita de colesterol ou não. Tem um caso bem indicado para esse tipo de situação. Só que quando o paciente tem pedra na vesícula, que ele descobre a pedra na vesícula, se ele não sente nada, dor nenhuma, não tem indicação de cirurgia. A não ser que tenha paciente que tem algumas doenças hematológicas que indica a cirurgia de vesícula profilática. Por que profilática? Para evitar problema lá na frente. Pacientes com pedras maiores do que 3 centímetros, mesmo sem sentir dor, tem indicação de cirurgia para evitar um problema lá na frente. Qual é esse problema? O câncer de vesícula biliar. Se você tem pedra maior do que 3 centímetros, pelo amor de Deus, não vá achar que você vai ter câncer no outro mês. Isso são anos para se desenvolver. Por isso que a cirurgia é feita com antecedência. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado. Eu criei um manual do paciente com pedra na vesícula, que explica praticamente tudo, desde a formação da doença, os casos específicos, quando tem ou não indicação para cirurgia, como acompanhar a dieta, como se recuperar no pós-cirúrgico, até curativo você vai aprender a fazer. Se te interessar, dá uma olhada no link na descrição. Essas situações, pessoal, independente de você ter dor ou não, você tem que operar, que o objetivo da cirurgia é evitar um problema futuro, como é o caso também da vesícula em porcelana. Apesar da vesícula porcelana ter algumas variações que você pode até não operar. Mas, se é um paciente que não é tão jovem, que aí é outra premissa que a gente tem que avaliar, paciente que descobre pedra na vesícula, que é muito jovem, esse paciente também vai acabar tendo indicação cirúrgica, porque a expectativa de vida dele é muito longa. Mas você percebe que mesmo que ele tenha indicação cirúrgica nessas situações específicas, sem ter sintoma de dor, isso é uma emergência? Claro que não. O paciente pode tranquilamente programar a sua cirurgia com a maior calma do mundo, já que aquilo não é uma emergência. E os pacientes que não têm a indicação de cirurgia de pedra na vesícula, 60% deles vão conseguir viver toda a sua vida sem ter nenhum tipo de problema com aquela pedra e 40% deles vão ter indicação de cirurgia em algum momento, porque vão começar a ter dor. E a pessoa pensa, doutor, eu quero logo operar, que eu quero lá saber que eu vou precisar operar lá na frente. Tu não sabe se vai precisar operar, ser humano. O que a gente está falando aqui é de economizar um procedimento cirúrgico antes do tempo. É disso que a gente está falando. Então a resposta é não. Não é toda pedra na vesícula que se opera.
principalmente pacientes que não têm sintomas. Se você tem pedra na vesícula e não tem sintoma, primeiro ponto, já sabe que não é uma emergência. Dá para sentar tranquilamente, fazer uma avaliação decente e caso seja uma avaliação que não seja muito no rumo que você andou vendo ou andou lendo, pedir uma segunda opinião. Quando a gente fala de lama biliar, aqui muda um pouquinho a forma da gente agir. Por quê? Aquele remedinho que eu falei lá na frente, o ácido urso desoxicólico, ele já serve para tratar a lama biliar. Por quê? Porque sim, muitas vezes ele consegue dissolver uma pedra, imagina uma lama, que é uma coisa mais pastosa e que ainda não virou uma pedra. Só que tem um detalhe aí. Para formar lama, é necessário que a vesícula não estivesse funcionando naquele período que a lama se formou. E quando eu falo que a vesícula não estava funcionando naquele período, é que ela não estava se contraindo. Só que uma vesícula ela pode não se contrair porque ela está doente, é a vesícula preguiçosa que nós chamamos, a vesícula lenta, isso é uma doença. Se o paciente ele tem lama biliar e a vesícula dele é lenta, ela não funciona, ele precisa operar. Porque não adianta eu fazer o remédio para dissolver a lama se a vesícula vai continuar parada e aquela lama vai formar de novo. Você só está atrasando um problema. Você tem que operar. Agora, se o paciente tem lama na vesícula biliar, aí a gente vai, faz um exame para saber se a vesícula dele tem função, ou seja, se a vesícula se contrai. E ela está se contraindo perfeitamente bem. É uma vesícula que trabalha, uma vesícula efetiva, uma vesícula sadia. É claro que eu consigo tratar essa lama biliar com um remédiozinho, trata a lama e avalia esse paciente depois para tentar dar uma chance para ele não operar. E esses exames que a gente avalia a contratilidade da vesícula biliar é principalmente através de cintilografia, que avalia esse tipo de coisa, assim como um ultrassom, quando a gente faz ele com um teste de Boyden, que é o quê? É pegar um ultrassom, avaliar um determinado tamanho da vesícula, o paciente come alguma coisa mais gordurosa para induzir a contração da vesícula e depois ele volta para o ultrassom para medir o tamanho da vesícula em comparação ao horário que ele estava de jejum, para saber o tanto que ela conseguiu se contrair em relação ao estado inicial em que o paciente estava de jejum. Esse teste também já dá sinais para a gente, de forma indireta, que aquela vesícula está funcionando da maneira decente e que dessa forma é válido sim a gente tentar preservar aquela vesícula fazendo a medicação para tratar a lama biliar. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês. Fui!